Olá, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal mundoproibido.net. Há mais de 50 anos ocorreu um dos mais importantes incidentes que marcou o início da abertura ufológica. O incidente em Roswell. A partir de então, a ufologia não seria mais a mesma. Mas por quê? Porque tudo que sabemos hoje se deve a esse caso. Por isso dizemos antes de Roswell e depois de Roswell. Mas há razões para isso. Primeiro, porque realmente não foi algo simples como muitos imaginam. Fragmentos de objetos voadores que caíram na Terra, corpos dos tripulantes recuperados que não eram humanos, militares mudando versões, não uma, mas muitas vezes, perseguições a testemunhas, inclusive anos após o ocorrido e depois do acobertamento. Seus filhos, já adolescentes, ameaçados para não contar o que os pais revelaram quando eram crianças. Tudo isso chegou ao conhecimento do mundo inteiro, por isso é o maior caso da ufologia. Mas não pense que esse vídeo eu vou apenas falar sobre esse caso. Vou te dar detalhes e te mostrar coisas que realmente não sabia. Veja bem, não será algo simples. Vou te revelar detalhes e entregar a melhor narrativa de tudo que existe sobre o incidente em Roswell. Tudo que ninguém fala, eu vou falar nesse vídeo. E dois são os motivos pelos quais decidi fazer esse vídeo. Primeiro, porque evidentemente foi o primeiro caso a ganhar repercussão mundial. E segundo, porque há vários vídeos, palestras, documentários que em sua grandiosa maioria tratam muito mal, erram ou não dão informações e detalhes fundamentais. Detalhes que mudam muitas coisas. Por exemplo, o que eu disse lá no Instagram do canal. Não foi um OVNI que caiu no rancho. Aliás, não caíram OVNIs em Roswell. Caíram fragmentos, porque ele explodiu antes. É bem diferente. E não foi um, foram dois. Também não foi apenas uma testemunha. Havia uma outra pessoa com ele. Além disso, símbolos estranhos gravados nesses objetos. Símbolos estranhos impressos. Hieróglifos. Mas há muito mais. Dê oportunidade para esse vídeo, assista até o final, porque a partir deste momento, tudo o que você achava que sabia irá mudar. Eu tenho absoluta certeza. Vamos começar. O incidente acontece no Rancho Foster, localizado no Novo México, exatamente no dia 4 de julho do ano de 1947. Por volta das 23 horas, houve uma grande tempestade repleta de raios e de trovões. O senhor William McBrassel, dono do rancho, estava extremamente assustado porque ouviu um som terrível, algo semelhante a uma grande explosão. E esse barulho ele chamou de trovão metálico. No outro dia, após as chuvas, ele sai a cavalo para investigar os passos de sua fazenda. E note, ele não foi sozinho. Aliás, McBrassel quase nunca saía sozinho para cavalgar e sem levar o jovem William Proctor, de 7 anos, filho de seus vizinhos. E durante o caminho ele pensava, alguma coisa realmente aconteceu ali, não deve ter sido bom. E ele estava certo, porque o que atingiu uma área de 1 quilômetro de comprimento por 600 metros de largura. E claro, a única coisa que aconteceu fora do normal foi o tal trovão metálico do dia anterior. Bem, ali os dois se depararam com muitas peças espalhadas. Pedaços de estranhos objetos metálicos de vários tamanhos que eram muito leves, puxados para uma cor meio avermelhada. Também havia tábuas de madeira, como a dos barcos, como conhecemos, e barras de um tipo de metal semelhante ao plástico. Então o Sr. McBrassel pega uma das peças e dobra, sem esforço qualquer, e observa. Curiosamente, após alguns segundos, o material volta ao estado normal. Então, leva algumas amostras à casa dos pais do garoto, seus vizinhos, Floyd e Lorena Proctor. Bem,
Ele mostra um pequeno pedaço desses fragmentos e eles fazem testes e percebem que, além de dobrar e voltar ao normal, não era possível nem cortar ou muito menos queimá-lo. E o fazendeiro fala também de uma folha de alumínio muito flexível que não pegava fogo e também não amassava. Bem, nesse mesmo dia ele foi até a cidade de Roswell levando alguns desses fragmentos que ele pegou. E ele queria duas coisas. Primeiro, que alguma autoridade retirasse tudo aquilo de sua fazenda, porque a grande quantidade de objetos atrapalhava a criação de seus animais. E em segundo, mostrar suas descobertas. Preste atenção. McBresson ganhava uma grana por fora. O que ele fazia? Quase todos os meses ele recolhia restos de sondas e balões que caíam tanto em sua fazenda quanto nas redondezas. Então ele recolhia, entregava e recebia por isso. Ou seja, ele conhecia muito bem, mas não esses objetos, esses eram completamente diferentes. Poderia ser qualquer coisa, algum tipo de máquina aérea, menos restos de sondas ou balões. Bem, ao chegar na delegacia, contou o ocorrido e mostrou ao tenente George Wilcox, que ficou extremamente e imediatamente curioso. O motivo? Realmente era algo incomum, algo que fugia do convencional. Então, enquanto conversavam, um tenente recebe a ligação de um jornalista conhecido querendo saber se havia algo de interessante para contar para o jornal. E havia. Então os três começam a falar sobre o ocorrido. Bem, não se sabe como, mas as notícias chegaram aos militares. Ou talvez eles já soubessem. Isso porque Jesse Marcel, um militar da inteligência da Força Aérea, chega na delegacia. Marcel pede para examinar os fragmentos e imediatamente liga para seus superiores e também liga para um seu amigo, Sheridan Cavitt, um militar da contra-inteligência. Ele termina a ligação e marca de encontrá-lo lá no Rancho Foster. Na fazenda, Cavitt chega dirigindo um grande veículo para levar os fragmentos do objeto. Então os militares Marcel e Cavitt investigam o local e fazem duas descobertas. A primeira, o objeto não bateu no solo, ele despedaçou por causa da altíssima velocidade, isto é, explodiu no ar, espalhando restos por uma grande área. Em segundo, notaram algo totalmente incomum. Muitos desses fragmentos continham inscrições impressas, símbolos desconhecidos, de tanto que pensaram que esses símbolos fossem símbolos egípcios, mas esses eram totalmente diferentes. Bem, isso é extremamente importante, porque embora Cavitt fosse um militar da contra-inteligência, ele foi obrigado a assinar um documento no qual deveria manter-se em sigilo por 30 anos sobre o que viu e o que retirou da fazenda, principalmente sobre os hieróglifos impressos na suposta nave de Roswell. Mas é claro, como é que nós sabemos disso? Após 30 anos, já aposentado, contou tudo abertamente. E não só ele, mas muitos jogaram tudo no ventilador à aposentadoria. Então, ambos levaram tudo o que conseguiram, porém, deixaram muitas coisas para trás. Bem, após a partida dos militares, o Sr. McBresson recebe a visita do jornalista chamado Whitman e dono da KGFL. Ele queria que o fazendeiro fosse até sua rádio para dar uma entrevista, mas também queria que ele falasse para o jornal, a fim, evidentemente, de divulgar as notícias. Eles foram, mas a entrevista nunca aconteceu. Por quê? Porque uma mão obscura, uma ordem lá de cima, ameaçou a retirar a licença da rádio caso a entrevista fosse divulgada. Ou seja, censura. E claro, ficaram extremamente assustados porque isso nunca havia acontecido. Mas ligaram os pontos. Gente poderosa ameaçando retirar a licença de uma rádio? A matéria era boa e a história era real. Então, fizeram contato com a imprensa da cidade vizinha para que divulgassem isso por lá. Só que eles também estavam ameaçados da mesma maneira. Se falassem sobre o caso, perderiam a licença.
E aí, meus amigos, é nesse ponto que já tinham muita informação, havia rumores de todos os lados, havia outras testemunhas além do fazendeiro. Sem dúvida, seria um furo de reportagem, contando que caiu um objeto voador em forma de prato ou de disco, relatos sobre 2 tripulantes, além da fonte principal, que era o Sr. McBresson. Mas eles não arriscaram perder licença. Acontece que em 8 de julho, o jornal Russell Daily Record relatou que a inteligência do exército de Roswell apreendeu um disco voador. E como sabemos, essa história ganhou todas as manchetes do mundo. Bem, mas o tenente Jesse Marcel não entregou todos os fragmentos do OVNI. Ele espertamente ficou com alguns. E claro, estava tão animado que chegou a mostrar a seu filho e a sua esposa. Anos depois, seu filho, já adolescente, contou sobre o que o pai lhe mostrou e lhe disse. Preste atenção. Eram restos de uma massa que ele identificou como um metal semelhante ao plástico. Havia folhas de material muito finas, cabos longos e vigas repletas de símbolos pintados na cor roxa. Exatamente como o primeiro relato do fazendeiro McBresson. Bem, mas os militares invadiram o rancho e levaram o Sr. McBresson. Ele ficou em um lugar isolado de tudo, sendo interrogado por horas e mais horas. Claro, eles queriam extrair o máximo de informações que pudessem do homem. E note, ele só saiu de lá após concordar em mudar sua história, a versão, os fatos e assinar vários documentos. E o principal era dizer que, em suas terras, o que caiu foi um balão meteorológico. Mas por qual motivo fizeram isso? Não seria melhor deixar o homem falar, taxá-lo de louco, de maluco ou desacreditá-lo? A resposta é não, e você irá entender agora. Bem, com a repercussão do caso em todo o planeta sobre a apreensão do OVNI, e também não havia como censurar todos os veículos de comunicação, liberaram o Sr. McBresson para que fosse entrevistado. E o fazendeiro diria, evidentemente, que era um balão, senão morreria. E em menos de 24 horas da publicação da Daily Records, os militares desmentiram e usaram o Sr. McBresson para enganar a imprensa. Pronto. Estava tudo abafado. Isso porque qual veículo de comunicação iria querer falar sobre um OVNI? Quem iria querer divulgar uma fake news? Porque a fonte, que era o fazendeiro, disse tudo ao contrário. Bem, mas os militares limparam a fazenda, mas ainda havia restos do OVNI soterrados, que foram encontrados depois pelo filho de McBresson, que já estava sem o pai, que morreu em circunstâncias estranhas. Ah, e o tenente Will Cox também foi ameaçado e pouco tempo depois deixou sua delegacia. Mas após sua morte, sua mulher Inês, que evidentemente não tinha mais nada a perder, revelou as constantes ameaças que sofreu do governo para que o marido mantivesse silêncio. Bem, mas e os tripulantes dos objetos? Tudo aconteceu quando retiravam os restos dos OVNIs da fazenda, como eu disse, até que um dos militares ligou para a funerária de Roswell. O funcionário que atendeu a chamada é Glenn Dennis, que achou as perguntas do militar, no mínimo, muito estranhas. E tem razão. Perguntou qual era o menor caixão que tinham, como preparar um corpo que ficou no ar livre durante muito tempo, e como tratar corpos queimados com feridas muito graves. E claro, para Glenn Dennis as perguntas não faziam qualquer sentido, porque ele também trabalhava na instalação militar de Roswell. E foi na instalação militar, durante esse período, que Glenn viu várias coisas muito estranhas. 2 ambulâncias cheias de objetos que ele descreve como sucatas, veículos conduzidos por militares, algo que não era comum, uma vez que ele trabalhava lá como médico há anos e jamais viu militares dirigindo ambulâncias. Por fim, viu a terceira coisa mais esquisita do dia. Se deparou com uma enfermeira que estava muito agitada. Motivo:
Ela contou que havia sido retirada da sala porque tratavam de corpos de duas criaturas que estavam mortas. E essas criaturas em nada se pareciam com pessoas comuns. Não eram humanos. E mais, havia uma terceira que estava viva sob a guarda dos militares. E ela descreveu esses seres da seguinte forma: pequenos com cabeça muito grandes e olhos amendoados escuros. Exatamente a mesma imagem divulgada e que conhecemos do alienígena da raça Grey. Bem, os dois foram lá ver o tal extraterrestre vivo e se depararam com algo bizarro. A criatura conversava com os militares e fazia isso por meio de sons estranhos que não dava para entender. Os sons eram incompreensíveis. E claro, a partir daí, tudo mudou na vida dos dois, porque estavam mais do que convencidos que eram seres de outro mundo. Curiosamente, a enfermeira foi transferida na semana seguinte. Por fim, os dois presenciaram a chegada de vários profissionais da saúde, mas que não eram de Roswell. E eles queriam lidar com o extraterrestre. E é nesse ponto que eu devo lembrá-los do famoso vídeo da autópsia extraterrestre de Roswell. Aquele vídeo que você deve saber que é uma fraude feita por um oportunista para ganhar dinheiro. Da mesma forma que uma suposta entrevista de McBrazel revelando sua versão não oficial que teria sido gravada e copiada 9 vezes. Outra mentira. E claro, como vocês também sabem, dezenas de canais do YouTube que, embora soubessem que tudo era falso, divulgaram e ganharam milhões e milhões de visualizações. Bem, depois disso, o caso Roswell esfriou totalmente. O incidente foi totalmente encoberto e a versão dos balões meteorológicos foi a que permaneceu. Após algum tempo mudaram a versão. Se tornaram balões espiões e os seres extraterrestres viraram pessoas asiáticas bem pequenas que participariam de experimentos. Mas meses depois, algo muito interessante aconteceu. Lewis Rickett, um militar amigo de Cavett, esteve com o Sr. Lincoln La Paz, lá da Universidade do Novo México, e fez um pedido ao homem. Pediu para que calculasse a órbita de um suposto meteorito que havia caído em Roswell no dia 4 de julho. Preste atenção. Descobriram que naquela noite 2 objetos explodiram na atmosfera. 2 objetos. Um caiu no rancho de McBrazel e outro nas proximidades. Neste local sempre teve areia, porém após isso a areia estava vitrificada. Por causa de quê? Da altíssima temperatura. Também haviam outras testemunhas que alegaram que encontraram restos desse segundo OVNI que também tinham os mesmos hieróglifos. Claro, a partir daí o acadêmico se tornou um grande pesquisador ufológico porque pôde comprovar que eram OVNIs e não meteoritos. E tudo que pesquisava se confirmava. Até que encontrou testemunhas que disseram que antes do incidente viram luzes no céu e esferas esverdeadas rondando a região de Roswell. Bem, eu te contei que o filho do fazendeiro encontrou restos do OVNI soterrados no rancho, não foi isso? Pois bem, ele achou e comentou com terceiros. Resultado, foi visitado por 3 militares que levaram todo embora. Algo que, evidentemente, não deveria ter sido falado, até porque ele já conhecia a história do pai. E, na minha opinião, por sorte, não passou dessa para a melhor. Enfim, meus amigos, esses são os números, dados específicos, detalhes de tudo que não te contaram sobre o caso Roswell. Por fim, deixo 2 perguntas. Se foram 2 OVNIs, quem derrubou esses objetos no ar? Quem explodiu? Os seres humanos ou outra raça de seres extraterrestres? E os símbolos que não são egípcios? Teriam eles conexão com os criadores da humanidade ou criadores da pirâmide? Boa parte de tudo que eu disse vem das minhas próprias pesquisas ao longo dos anos, de alguns amigos pesquisadores de outros canais e do livro Roswell,
o segredo de Estado. Com isso, me despeço. Me siga lá no Instagram. Eu sou Wagner Souza. Forte abraço e até mais.